Olá, galera. Semana passada a gente viu os modelos atômicos. A gente estava falando sobre Dalton, que ele acreditava que o átomo era uma esfera indivisível, maciça, né? E é por isso que deu o nome de átomo, que é não divisível. Também temos o modelo de Thomson. Aquela era uma bola de bilhar, né? A bola da sinuca. Essa daqui é o modelo do pudim de passas, aonde a massa maciça, a esfera maciça, né? Tem prótons, ou seja, a carga positiva, e tem algumas cargas negativas espalhadas nessa massa. Então, o negativo seria as passas, né? Seriam as passas. O modelo de Rutherford, você já tem o núcleo com as subpartículas chamadas de prótons, são as positivas, e as nêutras, que são chamadas de nêutrons. Você precisa saber isso, precisa relembrar para ver o resto da matéria de hoje. E aqui, nessas linhas que são imaginárias, tá? Fica circulando os elétrons que têm cargas negativas. Lembrando que cada elétron ou cada conjunto de elétrons tem uma camada específica. Nessa teoria de Rutherford-Bohr, nós temos essa questão de como se fosse um modelo planetário, um modelo de sistema solar, que os elétrons não ficam circulando de forma esférica, redondinha, né? Elas ficam elíptica, como no sistema solar. Então vamos lá. Quantas camadas o átomo pode ter? Ele pode ter o nível aqui, ó, de 1 a 7, ok? A camada é chamada de K, L, M, N, O, P ou Q. Se for a número 1 é K, se for a número 2 é L, se for a número 3 é M e assim vai. Qual é o máximo de elétrons que pode ter na camada 1? 2 elétrons. Qual é o máximo na 2? 8. Depois, 18, 32, 32, 18 e 8. Dependendo, alguns, pode ser só 2. Tá? Depende de onde ele vai estar na tabela periódica. Sugiro que reveja a aula de tabela periódica, porque é extremamente importante para você entender o resto. Sugiro também você dar um pausezinho no vídeo para conseguir pegar a sua apostila e colocar na página 17, tá? Coloca aí, acompanha, porque é da onde você vai ter que estudar, é da onde você vai ter que tirar as respostas dos exercícios. Então, já se familiariza com a página 17 aí. Bom, ali na página 17, só para relembrar, tem dois quadrinhos lilazes, né? E aí tem o X, que seria o elemento químico X, ele não disse qual é, tá? Não existe esse símbolo. O A quer dizer o valor da massa, o quanto ele seria pesado, vamos dizer assim, tá? A massa, o quanto ele tem de matéria, de peso, né? O Z seria o número atômico. Lembra que na aula de tabela periódica, a gente falou que o único número que está na ordem é o número atômico. A gente vai ver aqui na tabela. Então, só para relembrar aí na tabela, deixa eu ver em qual página está no livro de vocês. Está na página 27. Bom, o número atômico é nessa ordem. Número 1 vai para o outro lado, na mesma linha, número 2, no mesmo período. Lembra que a gente falou sobre isso? Períodos são linhas horizontais. Famílias são as linhas verticais. E tem alguns nomes de família que eu pedi para vocês memorizarem. Então, 1, 2 lá do outro lado, volta para cá. Número atômico, que é igual a Z. Número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta para lá, 11, 12, ok? E aí você vai ter, lá nessa página 17, tem o símbolo A, que significa a massa atômica, que a massa não tem aqui, inclusive, nessa imagem aqui, mas tem na tabela de vocês, lá na página 27. E o número atômico, isso é uma das coisas mais importantes que a gente vai ver. Coloca aí na página 18...
você vai ver um outro quadrinho roxinho, dizendo o símbolo do elemento, que é o Fe, o elemento que é o ferro, né? A massa atômica desse ferro, que é 55,847. Tem a distribuição eletrônica dele, olha só, quantas camadas ele tem olhando para aí. Então, ele tem 4 camadas. Na primeira camada, é o máximo de elétrons, 2. Segunda camada, máximo de elétrons, 8. Terceira camada, 14. A última camada, 2. Então, ele já te disse aí quantos elétrons tem em cada camada. K, L, M e N. Só até aí que ele vai. O número atômico é o 26. É aquele que fica em ordem numérica na tabela periódica. O que ele quer dizer para a gente? Então, a gente olha para a tela, esquece um pouquinho essa página. O número atômico quer dizer o número de prótons, número de partículas positivas que tem no tal desse átomo. Tá bom? Então, se esse átomo é o ferro e está dizendo lá na página que é número atômico 26, é sinal de que ele tem 26 prótons, ou seja, 26 partículas positivas. Agora, automaticamente, ele terá 26 elétrons, ou seja, 26 partículas negativas, aonde? Não é no núcleo, é na eletrosfera, é onde os elétrons ficam ali em movimento constante, tá? Aqui o núcleo, eletrosfera. Então, os prótons ficam no núcleo. Quem vai te dar essa informação? O número atômico, que é igual a Z. E o elétron que fica na eletrosfera. Se esse átomo estiver neutro, ou seja, com as cargas positivas e negativas de formas iguais, em quantidades iguais. E temos os nêutrons também, que é carga neutra, sem carga, que está no núcleo também. Agora, e sobre a tal dessa massa, que é onde você, como se você estivesse pesando esse átomo. Esse daqui tem massa considerável, ou seja, tem peso considerável, vamos dizer assim, de forma bem genérica. O nêutron também tem massa considerável, agora o elétron não tem massa considerável. Então, a massa desse indivíduo é a soma de prótons e nêutrons. Por exemplo, se eu tiver 26 prótons e fizer umas continhas, eu tenho 10 nêutrons. 26 com 10, 36 de massa. Como o elétron não tem massa significante, eu não conto com os elétrons. Bom, partindo desse princípio aqui das camadas, das 7 camadas, você precisa botar na página 22 e 23 e olhar para as tabelas. Se você ainda não está com o livro, pega o livro, dá um pause no vídeo e coloca nessas páginas. 22 e 23. Na 22, a gente tem essa tabela aqui, só que de outro formato, mas é a mesma coisa. E na página 23, a gente tem os subníveis, que não tem aqui na imagem da tela. Então, é nisso que você vai focar. Bom, no nível 1, camada K, nós temos no máximo 2 elétrons. No nível 2, camada L, você tem no máximo 8 elétrons. E assim vai. Cada camada dessa daqui, cada camada da eletrosfera, nós temos subcamadas. Quais são as subcamadas que está escrito na página 23? Quais são os subníveis, né? Porque esses são os níveis, são as camadas. Então, subcamada ou subnível imagina várias camadas dentro dessa linha imaginária. Então, quantas podem ser? Podem ser até 4. Se essa camada é chamada de K, as subcamadas, as mini camadas que tem dentro dessa, são chamadas de S, P, D, F. A mesma coisa na L aqui, S, P, D, F. Na M, S, P, D, F. Então, todas elas têm as subcamadas chamadas SPDF. Tá? Então, temos 4 subcamadas dentro das camadas. Como você está olhando
para a sua apostila. Espero, em nome do Senhor, que você esteja vendo. Então, o subnível S cabem quantos elétrons? 2. Subnível P cabem 6 elétrons. Subnível D, 10. E F, 14. Com essa informação, a gente vai fazer uma coisa muito mais complexa nessa aula. Só revisando isso daqui. Então, Z é o número atômico, é igual a P, que são a quantidade de prótons. Então, se ele for neutro, se esse átomo for neutro, não tiver nenhuma carga positiva extra ou negativa extra, ou seja, se ele não for um íon com essas cargas extras, que a gente vai explicar depois, então o Z é igual a P, que é igual a E, elétron, certo? Então, número atômico vai ser igual a prótons e automaticamente vai ser igual aos elétrons, se não for um íon, que a gente vai ver depois. A massa, como os elétrons, eles não têm massa, eles têm massa desprezível, eles não contam com aquela massa, não tem peso suficiente, então o A, que é a massa, é igual a próton mais nêutrons. E a representação que a gente estava vendo na página de vocês, um elemento, o A, a massa, o Z é a quantidade de prótons, número atômico, né? Só que isso não necessariamente a massa vai estar em cima e o número atômico vai estar embaixo. Isso pode estar trocado. E como é que você vai perceber? Vai perceber com quem está na ordem de números. Quem está na ordem crescente de números? Número atômico. Então, você vai localizar o número atômico muito facilmente. Vamos lá, gente. Isso daqui nós temos na página 24 de vocês, que é o famoso diagrama de Pauling. Então, aqui me diz o número de camadas, quer dizer, o número não, as camadas, aqui a quantidade máxima de elétrons e os níveis. Então, vamos lá. O subnível que existe na camada K é um S2. Por quê? Ele só tem uma camada, ele é a primeira camada, então ele só suporta 2 elétrons, então a camada S só suporta 2 elétrons, então ele não pode ter mais subcamadas. Vamos lá, repetindo. A camada K não pode ter mais outras subcamadas, porque a camada S só suporta 2 elétrons. Está vendo esse 2 aqui? Só suporta 2 elétrons, que é o máximo da camada total. No subnível 2, que é a camada L, suporta quantos elétrons? 8 elétrons. Então, ele pode ter 2 subcamadas. Lembrando que eu falei de 4 camadas, que todas têm 4 camadas, mas não. Depende da quantidade de elétrons. Como esse cabe 8 elétrons, aqui tem o 2, que quer dizer nível 2, subcamada S, que cabe 2 elétrons, e a subcamada P, que cabem 6 elétrons, formando o total de 8, que é o máximo da camada L. No nível 3, que é a camada M, temos aqui 3, 3 e 3, que quer dizer nível 3. Temos a subcamada S, P e D, porque o máximo de elétrons é 18. Então, temos 2 mais 6 mais 10 da camada D, 18 elétrons. Nível 4, a mesma coisa, cabem 32. Nível 5 também. Então, nível 4, 4 e 4. Embaixo, nível 5, 5, 5, 5. Camadas S, P, D e F. S, P, D e F. Então, elas têm todas as 4. Qual é o máximo que a S carrega? 2. O máximo do P, 6. O máximo do D, 10. O máximo do F, 14. Dando um total de 32 e 32 a 5. A 5 também. A P cabem 18. Mesma ideia. Nível 6, 6, 6, camada S, P e D. Somente. Por que não pode ter a F? Porque só cabe 18 elétrons na camada P. E aqui de novo, geralmente é só o 7S2. Tá?
esse P7P6 já é uma formação antiga. Então, vamos lá. Entendendo o diagrama de Pauling, quando você pegar um exemplo para fazer a famosa distribuição eletrônica, ou seja, eu quero saber o que de você? Eu quero saber quantas camadas e quantas subcamadas um átomo tem, olhando para onde? Olhando para o seu número atômico, para o seu Z. Vamos lá. Se o meu átomo tiver 4 elétrons apenas. Olha essas setinhas aqui que a gente não falou delas. Então, eu começo com 1s2, depois eu venho para cá, ó, 2s2, acompanhando a setinha amarela. Então, se eu falei só 4 elétrons, é sinal de que eu só tenho esse e esse. Então, quantos níveis eu tenho? 1 e 2. O 2 já me diz. Quantas subcamadas eles têm? Eu só tem 1s2 e 2s2. Formando o quê? 4 elétrons que eu pedi. Por que elétron? Lembra? Elétron, o número atômico é a mesma coisa que próton, a mesma coisa que elétrons. Vamos lá. Se eu pedir um que tenha 6 elétrons, então 1s2 já tem 2. 2s2, 4. Eu venho para cá e aí vai fazer mais, né? Mais do que 6. Porque aqui eu já tenho 4. Então, vai acabar como? Faltam quantos? Eu falei 8 elétrons? 6 elétrons. 6 elétrons que eu falei. Então, 2, 4. E aqui vai terminar em 2p2. Formando 2, 4 e 6 elétrons. Lembra que o 6 é o máximo dessa camada. Dessa subcamada. Mas se eu pedir para você um átomo com 6 elétrons, vai terminar aqui, 1s2, 2s2 e 2p2. Então, vamos lá. A última camada, se eu te pedisse a última camada, seria essa, tá? 2p2. Por que ela seria também a mais energética? Se eu te perguntar qual é a subcamada mais energética, que tem mais energia agrupada ali, é a que a gente citou, que é a 2p2. Porque ela é a última. É a última da distribuição eletrônica, tá? Eu posso, uma vez, por exemplo, parar aqui, ó, no 4d10, mas presta atenção, eu já passei pelo 5. Eu voltei para o 4d10. Então, a última camada da distribuição eletrônica é 4d10, a mais energética, ok? Mas a última mesmo é a que está no nível mais externo, que é a 5s2, que está no nível 5. O 5 vem depois do 4, certo? Mas essa questão aqui é mais a distribuição de energia. Olha lá, para finalizar isso está na página 24, tem um exemplo aí, tá? Tem um exemplo do ferro. Bom, aqui está dando um exemplo do hidrogênio, que o número atômico dele é 1. Então, ele só pode ter a primeira camada, que é 1s, aqui seria 2 se fosse o máximo, mas ele só tem 1, então a distribuição eletrônica dele fica assim, 1s1. O hélio, 1s2. Acabou aí. Ele não tem mais elétrons do que isso. O lítio já pode ter 2 camadas, porque 1s1, o S só suporta 2 elétrons, então falta 1. Ele vai ter que ir para a próxima camada da distribuição eletrônica, que é 1s2. Mas, como ele tem só 3, só me resta colocar o 1 aqui. Vamos para o sódio. O sódio tem 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Para completar os 11, você não vai botar 3s2. Então, a última camada é essa, a mais energética também. Essa daqui, olha o ferro.
Então, essa distribuição eletrônica do ferro me diz que a última subcamada da distribuição eletrônica do diagrama de Pauling é 3d6. Mas a última camada mesmo é a que tem aqui, ó, o nível 4. Essa é a última camada do átomo e essa é a última camada da distribuição eletrônica, a mais energética. Bom, pessoal, eu vou deixar exercício para vocês fazerem, tá? Eu preciso que vocês saibam disso, porque isso vai voltar no ensino médio. Então, aprende logo para não bater cabeça, tanto no 9º ano quanto no ensino médio, tá bom? Vou deixar exercício, vocês vão ter que tirar fotos para mim para eu mandar a correção para vocês, tá? Bons estudos!